Hoje eu estou conversando com o campeão olímpico, Robson Caetano. Robson, no bloco anterior, você dizia da importância do investimento, né, na base antes do atleta fazer sucesso. Você tem um instituto, né, o Instituto Robson Caetano. Perfeito. E queria que você falasse como é que você tem feito esse trabalho, como que você tem trabalhado essa cultura para esse menino que recebe esse investimento para que ele cresça na carreira, que ele dê tudo, para que seja explorado todo o potencial dele. O mais importante é você levar para o garoto, como eu sempre falo, é a cultura do esporte. Levar para ele a possibilidade que o esporte pode e tem como viés para a vida dele. Ninguém vai chegar, e claro, eu não posso chegar lá prometendo para ele que ele vai ser campeão olímpico, ou que ele vai ser o melhor atleta do mundo, não. Mas o que eu posso prometer a ele é que se ele pensar nele como uma ferramenta modificadora das mentalidades ou das formas como se pensam dentro das comunidades ou dentro da favela, ele vai ser um agente realmente muito importante nessa modificação, nessa mudança, nesse novo paradigma que vai estar sendo instaurado nas favelas. Porque eu lembro, quando eu comecei a fazer esporte, eu tinha o João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, como ídolo, mas ele nunca veio conversar comigo. E a diferença no nosso instituto é que eu saio de casa e vou lá falar com as crianças, e eu faço questão de estar lá com elas. É claro, hoje nós atravessamos uma fase um pouco mais complicada no instituto, por conta de termos um governo que está atravessando uma fase muito complicada, e os repasses não estão sendo feitos, a gente deu uma segurada, mas o importante é levar a mensagem do esporte, levar para ele, ou para o jovem, para o menino, que ser atleta ou ser uma pessoa de sucesso não necessariamente passa por você ser um campeão olímpico. Você pode ser uma pessoa de sucesso tendo um trabalho bem feito e entrando na escola e indo para a escola por esse caminho, para se formar e se tornar um cidadão. Porque de repente ele pode nem ser um atleta futuramente, mas isso vai mudar a vida dele, vai fazer dele uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais consciente, muito mais consciente mesmo dos seus deveres, dos seus direitos. A ideia é essa, a ideia é você conseguir fazer com que ele entenda isso, porque quando ele começa a entender e a gente começa a conversar, porque ele olha para mim e fala assim, eu chego, né? A ideia é essa. Quando eu chego na comunidade ou na favela e tal, e aí o garoto olha para mim e fala assim, caramba. Aí eu começo a contar a minha história, porque muitos não me viram nem correr, e muito menos dançando no Faustão, ou então fazendo uma reportagem. Alguns não viram, são uns cotoquinhos. Mas quando você começa a contar as histórias, você começa a ver o brilho nos olhos. Ou seja, eles estão se imaginando na mesma situação que eu. Porque a primeira coisa que eu digo para eles é o seguinte, eu sou filho de uma família, cria de uma família que eram 7 numa casa de um cômodo, com um banheiro do lado de fora, com o primeiro presente dado pelo meu pai foi uma surra que ele deu na minha mãe, e o segundo presente que ele deu foi nos abandonar na favela. E daí para frente, esses presentes que não são tão agradáveis, eles foram se multiplicando. E aí um dia eu falei, peraí, nesse dia que foi um dia que eu abri a geladeira de casa e não tinha nada para comer, e eu posso falar para você, é ruim olhar e ver a face da fome. É difícil ter um irmão que foi baleado no campo de futebol, levou 8 tiros e perde a vida por conta do tráfico de drogas. Isso aconteceu comigo, aconteceu na minha família. E é muito por conta da falta de educação, por conta da falta de oportunidade, que os garotos estão indo para um caminho que, um tempo atrás, o malandro era o cara que não queria trabalhar e ficava no botequim tomando uma cachaça, uma cerveja, e que eventualmente fazia um negocinho, uma coisa escusa. Hoje, o malandro, o bandido, tem 13, 14, 15 anos de idade, que é onde exatamente a gente precisa meter a mão para tentar ajudar e tirá-lo desse caminho. Recentemente a polícia atirou na cabeça de um garoto de 10 anos que tinha roubado um carro. São as oportunidades. Quando pinta uma oportunidade do ganho fácil, o garoto pensa que está brincando de polícia e ladrão.
Um menino com 10 anos de idade, porque é menino de 10 anos de idade, ele pensa, é a brincadeira da escola. Porque eu lembro de aos 10 anos de idade, brincar de polícia e ladrão na escola. Nunca me deixavam ser polícia, só queria que eu fosse ladrão. Será por quê? Porque será, né? Porque vai dar aquela corridinha e tal, peraí, vou ligar pra polícia aqui. Pô, a polícia, pega o Robinho. A ideia é você brincar, é exatamente nessa mão, nisso que a gente coloca a mão, que é dos 10, entre os 8 aos 12 anos, 13 anos de idade, o lúdico é muito importante. Mas esse lúdico do bem, não o lúdico do mal, porque um garoto de 10 anos de idade não pode nunca entrar e roubar um carro de uma pessoa. Então, voltando para o atletismo, a gente vê que os maratonistas, os corredores de longa distância, né, têm muita visibilidade, pelo menos as pessoas mais leigas como eu, é o que a gente conhece mais. Mas os corredores de curta distância, a gente não vê muito falar. Como é que a gente está no Brasil hoje? A gente não tem essa representatividade, a gente está mal para as Olimpíadas. Qual é a nossa situação para os corredores de curta distância? O que falta ao brasileiro nas provas de velocidade é um pouco do showbiz, né? Se você pegar todas as minhas corridas, e aí tem umas pessoas que nos acompanham, né, ao longo da carreira. Quem me acompanha e quem me acompanhou a carreira inteira, sabe? Eu sempre fui muito marqueteiro. Sempre. Eu corria e fazia um gesto, fazia... Isso palhaço, né, Robson? Mas aí é que tá. O showbiz é exatamente isso. Eu não vou para ali para ser um cara sério. O atletismo tem que ser uma grande brincadeira. Ele é, para mim, a porta de entrada para um universo maravilhoso, sem problemas. Porque os problemas eu deixo aqui fora. Lá eu quero me divertir, eu quero brincar. Você acha então que está faltando marketing, não é talento? Está faltando marketing, está faltando um pouco desse trabalho, está faltando um pouco dessa ideia. Porque, por exemplo, eu não posso trazer para um mano a mano, né, uma competição que inclusive tem a mão aí de uma grande empresa de comunicação, e trazer um americano para ganhar o mano a mano. Eu tenho que botar um brasileiro para ganhar o mano a mano. Mas aí o brasileiro também tem que fazer por onde para que eu possa investir nele. E é exatamente esse o pulo do gato que está faltando. Que aí o brasileiro não faz o resultado porque ele está acomodado, está se sentindo, está tudo bem. Então você está me dizendo que não vamos ter medalha? Em prova de velocidade não. Infelizmente a gente não vai ter. Temos mais um vídeo aqui, vamos lá. Graças a Deus que ainda existe algumas equipes que incentivam, que é a BMF que incentiva muito, a BMF São Caetano com a Olímpicos, né? Eu moro no Paraná, eu treino em Cambé e quando tem competição aí eu venho competir por Presidente Prudente, porque eles me deram oportunidade para mim poder mostrar o meu potencial. Você entra numa equipe dessa, você tem material, você tem toda a condição de você ser um atleta. Eu treino numa pista de terra na minha cidade. Não tenho colchão para treinar, eu treino um quadrado lá. Então tudo é improvisado. Tem técnicos bons dentro da equipe, então eles procuram pegar os melhores técnicos do Brasil para estar dentro dessa equipe. Eu acho que só para você continuar, só você tendo muita força de vontade, alguém atrás te empurrando. No caso, um bom patrocinador, um agente que sabe do seu potencial, que sabe que você tem condições de chegar lá em cima. E são muitos atletas mesmo que têm potencial e que estão, sabe, ali capengando em equipe pequena, se virando para trabalhar, então não rende no treinamento porque você tem que dividir, você tem que trabalhar e tem que treinar. Eu estou precisando de alguém para mim poder só treinar, para mim poder não precisar ter que trabalhar. E se tem um clube bom que ajuda, você dedica o tempo todo só treinando. Eu sei que eu tenho condições de chegar, eu sei que todas as minhas provas têm tudo para melhorar. Só que eu preciso que alguém me apoie, além da equipe de Presidente Prudente, para mim poder chegar, para mim só poder trabalhar, senão esse é o último ano que eu posso competir.
Isso é uma realidade ainda? Esse é um choro. O Elisete, que é uma heptatleta, e a Patrícia, sempre foram pedidos, né, ou clamores que precisavam ser ouvidos pelos empresários, mas não chega nos caras. Não chega porque, é como sempre, eu volto a bater numa tecla que as grandes empresas de comunicação, elas estão muito voltadas para o sucesso da própria empresa. O atleta, que é a peça mais importante, ele não tem essa penetração. A não ser quando, por exemplo, uma Rosângela bate no peito e fala assim, olha só, discute com um repórter, e aí, por uma questão qualquer, crucificam a menina. Ela está simplesmente querendo que o resultado dela pessoal melhorasse. É claro, a gente entende, porque eu também sou jornalista e a gente tem um olho clínico para isso. A gente detecta o cara que está com problema e a gente vai lá na ferida. Então a Elisete colocou para fora uma aspiração que ela deseja, que ela precisava. E muitas das vezes, um par de tênis faz uma diferença danada. No caso de um grande atleta, no caso do jovem, do menino, um abraço faz uma tremenda diferença. Uma palavra muda tudo. Porque a gente não consegue. A gente não consegue porque a gente ainda não consegue pensar o esporte, o atletismo, como showbiz, como entretenimento. E parar de se vender por pouco. Esse é que é o grande problema. E a gente continua ainda batalhando e com poucas equipes investindo no esporte. Você acha que a gente tem perdido grandes talentos por causa disso? A gente tem perdido talentos por conta dessa falta de cultura esportiva. O Brasil vai sediar uma Olimpíada, Robson, mas aí o Brasil é esportivo. Não, o Brasil está engatinhando, está aprendendo. Se a gente parar para pensar, em 1985, o Medina não tinha sistema de som para trazer o Queen para o Brasil. O Queen teve que emprestar o dele. Olha que loucura. E aí falou assim, já que a gente emprestou, faz o seguinte, fica aí de presente para vocês, depois a gente conversa. A gente não tinha uma cultura do entretenimento. Passou a ter. Só que para o show de música, para o show, a gente não consegue encher um estádio. A gente não consegue encher hoje um estádio de futebol com um bom clássico. Sabe por quê? Porque a coisa se deteriorou. Infelizmente, tem gente pensando o seguinte, o futebol agora é só para rico, porque os estádios estão do jeito que estão e é só rico que pode ir. Não, um estádio de futebol ou um estádio olímpico de atletismo, com uma competição de atletismo, são para todos. E é impossível a gente não conseguir levar pessoas para um estádio de atletismo para ver esses dramas, para ver atleta competindo de homem a homem, um ganhando e um perdendo. E o que perde dá um show, ou o que ganha dá um show. Antes da prova, um espetáculo. Tudo está lá. Os elementos de um filme de sucesso estão todos nas competições esportivas. E no atletismo, você vê a todo momento. Robson, dá sua mão aqui. Muito obrigado por ser o Robson Caetano, por ser referência para o povo brasileiro, para muitas crianças que estão lá no seu instituto e que vão nos ver e pelo mundo afora. Pelo mundo afora, porque representatividade é tudo. Obrigado pelo carinho, obrigado, Ricardo, obrigado a todos e você que está em casa. Tenha certeza de que você é capaz, porque se eu sou olímpico, você também é. Então eu conversei com Robson Caetano e para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. O esporte ele é inclusão social, né? O esporte ele é tudo. Para muitas pessoas aqui, o esporte
é uma vida, como foi pra mim. Eu que fui uma criança pobre, se não fosse o esporte, talvez não estaria aqui hoje. Então eu tenho que agradecer a Deus pelo dom que Ele me deu e, acima de tudo, também tenho que agradecer ao atletismo por tudo que Ele tem me proporcionado.